Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser, o Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo ao nosso canal. Falar sobre as declarações do Levenciano, do Júlio Brandt e do Jorge Salgado nessa conturbada eleição do Vasco. Antes de partir para o conteúdo, para o que eles falaram, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda muita gente e a gente agradece, galera. Galera, nessa situação toda, eleição acaba, eleição não acaba, eleição judicializada, a justiça mandando novas eleições, a eleição que acabou, que foi sábado passado, não está anulada, mas está suspensa. Repito, na minha opinião, teve um candidato que venceu essa eleição, que teve mais votos, e vamos ver o que a justiça vai decidir. Infelizmente, nos últimos anos, tudo no Vasco tem ido para a justiça, e a justiça decide todas as eleições, praticamente a justiça tem decidido o futuro do Vasco. Levenciano, Jorge Salgado e Júlio Brandt deram algumas declarações sobre a eleição que passou e sobre essa provável eleição que pode acontecer no sábado. Salgado, numa entrevista na Rádio Globo, falou sobre bastante coisa e inclusive falou sobre a eleição de sábado, que pode acontecer. Eu não sei se vai acontecer, eu até acho que algumas liminares devem ocorrer durante essa semana, que essa eleição pode até não acontecer, isso é uma opinião minha, mas se a eleição acontecer, Salgado chamando os candidatos para disputarem. E aí ele falou que ele cumpriu a decisão judicial às pressas, que fez com que a eleição fosse no sábado. E também cumpriu a outra ordem judicial dizendo que a eleição estava suspensa e que ele vai cumprir a próxima ordem judicial dessa do dia 14, da eleição do dia 14. O que ele falou é que ele cumpre as ordens judiciais. Ele não fica fora das eleições, que ele não fica fora de nenhuma disputa. Teve ordem judicial para ter eleição, ele está dentro. Teve ordem judicial para não ter, ele está fora. O que ele disse é que ele vai cumprir as ordens judiciais. E aí ele chamou o Levenciano para disputar essa provável eleição, provável disputa do dia 14. Um apelo, eu gostaria muito que ele participasse para ele provar que tem efetivamente a maioria dos votos. Qual é o problema dele comparecer lá? Ele tem a maioria dos votos, não tem? Então vai lá. Vamos ver aí como é que vai ficar, como vai terminar toda essa situação. E o Júlio Brandt, numa entrevista na Super Rádio Tupi, uma entrevista onde ele falou sobre muita coisa, ele disse sobre a eleição online. E aí o que ele falou foi o seguinte, que a eleição online é segura, que as pessoas têm que fazer o cadastro. Ele pretende contratar uma auditoria para fiscalizar as eleições e que ele acha que todo mundo deve fazer a mesma coisa. Lembrando que essa empresa Eleja Online, o Vasco não aceita essa empresa, o presidente do clube, Alexandre Campelo, não aceita essa empresa para fazer. O Alexandre Campelo falou que vai cumprir qualquer ordem judicial e a ordem judicial realmente é para ser cumprida. Infelizmente, o Vasco é decidido, o futuro do Vasco tem sido decidido na justiça porque o Vasco não consegue chegar a um consenso. Aí o Campelo disse que vai cumprir as ordens judiciais, mas que ele não aceita, o Vasco e ele, como presidente, não aceitam essa empresa Eleja Online. O Brandt falou que vai fazer essa auditoria. Você vai escutar aí agora as falas do Júlio Brandt, galera. O que eu vou fazer? Eu vou contratar, para minha segurança, uma auditoria externa independente para auditar todo o processo, para que tenha certeza de que o processo final foi feito de forma que garanta o resultado para mim. E eu sugiro que as outras chapas façam o mesmo. Cada chapa contrate a sua auditoria externa independente para verificar o resultado final do processo e ter a tranquilidade que o processo foi feito da forma correta. Sua opinião aí sobre o que o Júlio Brandt falou, deixa a sua opinião também sobre o Jorge Salgado, sobre o que eles estão falando, sobre essa situação conturbada das eleições do Vasco, eleições que aconteceram no dia 7 e foram para a justiça, eleições que podem acontecer no dia 14, provavelmente vão para a justiça, porque muito provavelmente eles vão entrar na justiça contra a eleição do dia 7, o Levenciano vai entrar na justiça contra a eleição do dia 14, muito provavelmente, eu também não sei. Fato é que, infelizmente, as eleições no Vasco não são respeitadas e sempre vão parar na justiça. Infelizmente. E aí o candidato Luiz Roberto Levenciano respondeu aos dois
pelo Twitter. Ele disse assim: vocês dois me desafiaram a concorrer e ganhar no voto? Aceito o desafio para 2023. Em 2020 eu já os venci e vocês perderam. Aceitem. Tá ficando muito feio para vocês e para o Vasco. Tenham caráter, dignidade e vergonha na cara. Aí colocou hashtag não vai ter golpe. Isso foi o que o Levenciano falou, que ele escreveu lá no Twitter. Ele não aceita outra eleição, falou que não vai disputar, não só ele, né? O Campelo também não vai disputar essa do dia 14 e o Sérgio Frias também não vai disputar. O Sérgio Frias, inclusive, já declarou que, na opinião dele, o Levenciano está eleito porque teve mais voto, ganhou no voto e ele não vai disputar mais eleição nenhuma. E o Levenciano também, como realmente aconteceu, teve uma votação, a votação não está anulada, né? É bom a gente lembrar isso. A votação está suspensa. Infelizmente o Vasco vai parar na justiça de novo e promete ser, talvez esse mês de novembro inteiro, de liminares para lá e para cá o tempo todo. Deixa a opinião de vocês, galera, sobre o que vocês acham dessa situação toda e sobre o que vocês acham também que pode acabar acontecendo no campo. Eu acho que isso pode se refletir no campo. O Vasco vai mal no Campeonato Brasileiro, tem até como se recuperar. O técnico, na minha opinião, está encontrando um jeito de jogar, mas infelizmente essa situação conturbada pode se refletir no campo. Infelizmente é a realidade, não queria estar falando isso de jeito nenhum, mas o Vasco pode acabar amargando mais um rebaixamento, o que seria terrível para a história do Vasco, mais terrível do que tudo isso que já aconteceu com o Vasco. Deixa a opinião de vocês aí sobre tudo isso, infelizmente, que acontece com o Vasco, galera. Galera, esse foi nosso vídeo, nossas notícias da manhã do Vasco, notícias sobre política. Infelizmente, eu queria que estar falando sobre futebol, sobre contratação, sobre investimento, sobre time ganhando o jogo ou até mesmo perdendo, faz parte, mas um time bom para disputar campeonato, era o que eu queria estar aqui falando. Mas a gente está falando de política, de eleição judicializada, que tem que ter outra eleição, de uma eleição que já aconteceu e está indo para a justiça. Infelizmente, é o que a gente tem que noticiar. O canal é de notícia sobre o Vasco, e a gente vai sempre noticiar as notícias do Vasco. Não é o que a gente queria estar noticiando, mas a gente tem que noticiar. Deixa a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Um abração, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.